Chegou a sexta-feira! Muito boa noite, galera! A gente começa o Gazeta Esportiva com a maior energia positiva para você e com mais um episódio da série Despedidas Corintianas. Depois de Danilo conceder a última entrevista coletiva como jogador do Timão, hoje foi a vez de Márcio Passos de Albuquerque se despedir, falar tchau. Ué, você não sabe quem é o Márcio? Claro que sabe! Emerson Sheik. Uma carreira marcada por polêmicas, atrasos, gols importantes, títulos e, acima de tudo, muita personalidade. Algumas situações que aconteceram na minha vida não descrevem exatamente quem sou e é muito difícil falar de arrependimento, né? Mas teve muitas coisas que aconteceram comigo que eu me arrependo, que não sou eu verdadeiramente. Enfim. Ponto e final, acabou. Emerson Sheik recebeu uma homenagem do elenco. Na sequência, apareceu para a esperada entrevista coletiva. Sentimento que fica é um sentimento de dever cumprido. Por todos os clubes que eu passei, eu pude honrar essas camisas, assim como foi aqui no Corinthians. Foi uma honra poder vestir essa camisa durante tanto tempo e eu pude, juntamente com outros atletas, honrar de maneira brilhante. Tô de boa, como dizem os jovens, né? Agora eu sou um tiozinho. A importância no clube. Eu não consigo deixar de dividir os méritos, né? Então, todas essas conquistas, todos esses jogos, todos esses gols, teve a participação de mais de 70 funcionários, né, do Corinthians. Então, eu me sinto um cara muito privilegiado de ter jogado aqui, de ter feito bastante gols importantes e ter conquistado títulos. Será lembrado para sempre como o herói da Libertadores? Eu acho que sim. Porém, eu vou continuar dividindo os méritos. Muita gente envolvida, muitos profissionais que abriram mão de estar com o filho, de estar com a mãe, com o pai, de passar final de semana em casa, de viajar. Então, eu continuo com a ideia de dividir com todos que participaram daquela conquista linda, que foi a Libertadores 2012. Mas eu acredito que, por conta dos gols na final, eu talvez seja o cara que vai ser mais lembrado do título. Os títulos na carreira. Tudo que aconteceu na minha carreira foi Deus. E não é aquela frase só de, é Deus. Não, foi Deus verdadeiramente, sabe? Deus tem agido na minha vida desde que eu saí de casa com 13 para 14 anos, na vida da minha família também. E engraçado, né? O Emerson, que de algumas polêmicas falar de Deus, né? Mas Deus está muito presente na minha vida, na vida da minha família. Uma frase inesquecível. Eu pensei, repensei, analisei. Na época eu entendi que o local talvez não tenha sido o local adequado. Mas a situação da CBF na época, eu não me arrependo. Da declaração que eu fiz em relação à CBF na época, eu não me arrependo. Você é uma vergonha! 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 O recado para Tite. Ele foi a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida inteira, como pessoa, como ser humano. A minha história mudou muito aqui dentro do Corinthians, a partir do momento que ele, não sei como, mas começou a me dar conselhos, bons conselhos, e eu me tornei um filho melhor, me tornei um pai melhor, me tornei um irmão melhor. E
o Tite certamente dentro do futebol foi a pessoa mais completa que eu conheci. Emerson é assim, humano, polêmico, controverso, espontâneo. Um personagem marcante, daqueles que vai fazer muita falta ao futebol. Bom, e a gente viu aí na reportagem do nosso querido Adriano Dolfi que a carreira do Emerson Sheik é recheada de muitas conquistas. Além dos troféus que levantou na época de Catar e Japão, o atacante também brilhou intensamente aqui no Brasil. Sheik ganhou 4 vezes o Campeonato Brasileiro e é detentor de um recorde incrível. É o único atleta da história a ganhar a competição 3 vezes seguidas e por 3 times diferentes, Flamengo, Fluminense e Corinthians, ou seja, ele é pé quente. O jogador ainda conquistou o Campeonato Carioca pelo rubro-negro e 2 paulistas pelo Timão. Também no Corinthians, Emerson Sheik foi decisivo no título da Libertadores de 2012, com 2 gols na finalíssima diante do Boca. E ainda levantou as taças do Mundial de Clubes da FIFA e da Recopa Sul-Americana. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Flávio Prado. Pela experiência, vocês acham que o Sheik vai fazer falta no Timão em 2019? Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Nesse momento, não, né? Ele chega no final de um ciclo de Corinthians. Não vai fazer falta para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians acaba podendo pegar esse salário do Sheik, do Danilo e investir na contratação do próprio Carille ou de outros jogadores que estão chegando por aí, não é? Então, isso colocado, os próprios números da carreira do Sheik falam por ele, né? Então, é um momento de muita importância para o atleta, um atleta que marcou por onde passou, um atleta que representou muito e que tem uma história num dos principais clubes do país, que é o Corinthians. A campanha dele, juntamente com o Corinthians na Copa Libertadores da América, que era o título tão cobiçado pela torcida corintiana, foi inquestionável. Ele foi peça fundamental. E aí muita gente pode estar dizendo, né, falar, não, esse discurso de que muita gente participou, está fazendo média. Não, o Emerson é um cara assim, realmente. Ele é um cara muito do bem, ele é meio folclórico, você que está em casa o conhece através das entrevistas, nós um pouco mais ali no dia a dia, mas no contato com as pessoas que conhecem o Emerson, ele é um cara muito do bem. Isso acumulado ao bom jogador que foi e tudo merecido a ele agora que siga a vida dele curtindo aí, porque entrou para a história, né, Flávio? 2 gols da Libertadores com a camisa do Corinthians, um título tão sonhado, não tem como se esquecer do Emerson. Sempre vamos falar dele, né? Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite, Garrafa. Boa noite. Amigos do Gazeta Esportiva, sim, tem uma história bem legal. O Emerson Sheik, nesse ano ele foi muito pouco usado, né? E eu até vi alguma coisa, quando a gente fez uma conta do número de minutos que ele foi utilizado. E aí ficou um custo-benefício muito alto, né? Então não deu para continuar e também não havia uma promessa formal de continuaria, dependeria do aproveitamento. Como foi um ano ruim do Corinthians, em geral, né? Então essas coisas pesam. Se o Corinthians tivesse vencido um campeonato, talvez o poder de barganha, vamos dizer assim, fosse maior, né? Mas como não venceu, como teve um ano muito ruim, acaba sobrando um pouquinho para todo mundo. O Danilo sai, o Sheik sai e realmente o Corinthians vai ter esses 2 jogadores sempre na história. Sem dúvida o Sheik passa para a história do futebol por tudo que foi colocado, pelos times que ele jogou e mais principalmente no Corinthians, com o jogador marcado pelo Corinthians. É verdade. Bom, e pensando aí nos grandes jogadores que passaram pelo Timão nos últimos anos, a gente lança a nossa enquete do dia. Qual é o maior jogador do Corinthians no século XXI? Cássio, Danilo ou Sheik? Polêmica essa aí, hein? Entre seu voto, entre no site, deixe seu voto lá, gazetesportiva.com, e você também pode participar pelo programa, mandando os comentários nas redes sociais, usando a hashtag Gazeta Esportiva. E aí, Garrafa? O Sheik? Danilo, ótimo. Sheik, maravilhoso. É o Cássio. E Cássio, craque. Beleza, e aí? Foi no Cássio? Cássio. Nossa. Duro, hein? Eu não sou muito de ficar enrolando, não. Século XXI, acho que eu vou no Danilo. Ou seja, aqui não tem Marcelinho Carioca, porque foi século XX, é século XXI. Eu vou no Danilo. Danilo? Danilo. Bom. Ai, não sei, gente, estou muito em dúvida, eu vou no Cássio. Qualquer resultado que apareça no final do programa, Michele, não vai ser surpresa, não. Tá tudo bem, claro, né? claro.
Vamos ver então quais serão as atrações da última rodada do Campeonato Brasileiro. 2 jogos serão realizados amanhã, 7h30 da noite, 7 da noite. Atlético Mineiro e Botafogo jogam no Engenhão, enquanto no Maracanã teremos Flamengo e Atlético Paranaense. Essas 2 partidas definem a última vaga no G6. Os demais confrontos acontecem domingo, às 5 da tarde. Paraná Internacional no Dorival Brito, Chapecoense e São Paulo na Arena Condá, Bahia e Cruzeiro em Pituaçu, Fluminense e América no Maracanã, Ceará e Vasco no Castelão, Sport e Santos na Ilha do Retiro, Palmeiras e Vitória no Allianz Parque e o Grêmio recebe o Corinthians em Porto Alegre. E é claro que você vê a melhor, a maior, a mais intensa cobertura da última rodada do Brasileirão, domingo, a partir das 9 da noite no Mesa Redonda. A gente vai mostrar para você tudo sobre a festa do Palmeiras lá no Allianz Parque, desde a entrega da taça de campeão brasileiro até os melhores momentos do jogo diante do Vitória. E nós também teremos os gols de Sport e Santos, Grêmio e Corinthians e ainda o duelo decisivo entre Chapecoense e São Paulo. Tudo isso e muito mais com o melhor time de comentaristas esportivos da televisão brasileira. Fora que você coloca hashtag Mesa Redonda e vamos ter 2 presentes para vocês esse domingão. 2 presentes para vocês este domingão. Eu acho que é uma bola e tem livro do Santos, eu não lembro direito, mas são 2 presentes muito legais. E vai ser um esquenta pro Mesa, troféu, né? Troféu. Nossa, já é um esquenta, não tem como fugir, né, Flávio? Não tem e, claro, já está tudo decidido, né? Está tudo certinho, vamos ter uma festa sensacional. E no outro domingo, dia 9, a gente mostra para vocês os ganhadores. Mas na terça repercute muito, né? A gente tem uma repercussão muito grande, redes sociais, a imprensa no dia seguinte. É realmente um momento sensacional o Troféu Mesa Redonda. O Fluminense chega mais uma vez à última rodada do Campeonato Brasileiro, ameaçado pelo rebaixamento, provocando revolta entre a torcida. Na tarde desta sexta, um grupo de aproximadamente 30 torcedores invadiu o CT durante o aquecimento dos atletas. Os invasores cobraram uma reação do tricolor das Laranjeiras, que não vence nem marca gols há 8 partidas. O zagueiro Gum e o goleiro Júlio César conversaram com os manifestantes, que deixaram o local meia hora mais tarde, sem causar maiores problemas. Agora eu quero saber uma coisa de vocês, os nossos jornalistas e especialistas aqui. Esse tipo de pressão serve para alguma coisa ou só atrapalha mesmo? Porque os gritos, os xingamentos, as cobranças, a gente escutava aí de longe, de muito longe. O que vocês acham? Agora o Fluminense sai do rebaixamento. Você não tem nenhuma dúvida agora, né? Os caras apareceram lá. Sem rebaixado não vai, pode até cair. Mas pode até cair, é verdade. Tem isso, né? Agora vai resolver. É ridículo, né? Isso não acrescenta absolutamente nada. Isso não faz parte do futebol. São pessoas que têm interesse, outros que não, a camisa do Fluminense. Só lamentar. Bom, assim, o que você acha do Barcelona? O que você acha do Manchester City? Vai torcida lá encher o saco? Não, né? Esses caras, eles, primeiro, não tem o que fazer. Segundo, são caras desse tipo de Boca e River, que geraram essa coisa da Libertadores lá para a Espanha. Mas esses caras são inseridos no futebol. Mas o errado é quem libera a entrada desse tipo de gente que vai intimidar o jogador. Mas, Michele, isso tem interesse de direção. Sabe aquela coisa do cara que é da oposição, que quer gerar o caos e tal? Não. Então é sempre assim. São inseridos pelos cartolas. Eles são respaldados. Não pode, gente. Eles são respaldados. E aí a tal história, né? Ajuda. É mais ou menos o seguinte. O Garrafa emite uma opinião aí que alguém não gostou, o cara entra aqui e vai brigar com ele. Ajuda? Eu meto a mesma história, é trabalho. Nele. É trabalho. O cara chega no banco, tem um saldo negativo, ele entra lá, pula e bate no gerente. Ajuda? Não ajuda nada. É igual, é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho como qualquer outro. Bom, mas quando o banco erra, a gente também fica bravo. Calma, aí peraí. Sim, mas ninguém vai lá e bate nele. Não, ninguém vai lá, a gente só briga com ele. Claro. A gente só briga. Lógico. Pode brigar, pode manifestar, mas na arquibancada, certo? Não indo lá intimidar. Pô, que isso, bater no cara, gritar, xingar. Aí não, né, meu amigo? Pô, incompetência de quem deixou entrar lá. E você sabe, sexta-feira é dia do nosso quadro Stories com o Guilherme Camada. Aliás, viu, o nosso sonoplasta, quem que é o Marquinhos? Tem que botar uma música nesse momento, Marquinhos. Tipo, começo já? Tipo da Xuxa, alguma coisa, enfim. Não da Xuxa. Da Xuxa, legal. Que beleza. Uma música pra eu apresentar, Guilherme Camarda, que tá aqui prontinho pra mostrar pra gente o que de mais bacana, de mais interessante aconteceu no mundo do esporte. Certo, Gui? Certo. Boa noite, Michele, Garrafa, Flávio Prado. Olá. Você de casa, vamos começar com um jogo do campeonato interno da PM. Era a final no Pacaembu e um policial fez o gol que o Pelé não conseguiu fazer. Do meio do campo, né? Do Águia! O gol
de empate, camisa 22, Giovani, que acabara de entrar. Giovani, camisa 22, entrou para fazer história no segundo tempo. Golaço! Gol! É do 36! O gol que Pelé não fez! Em Tem pleno mira, mas Pacaembu, ele hein? tem mira. Tem mira, Mira boa, verdade, né? sempre. Gente, Tem mira boa. Agora eu vou falar um pouquinho da final da Libertadores da América. Tem mira, vocês Tem têm mira, ué. A Michele que falou agora. O cara tem pontaria. Tá certo, foi Ué. bem, foi Imagina ele legal, na foi bala, boa, que beleza. foi boa. A final da Libertadores da América tá uma confusão danada. Imagina. Não, Que isso? parece, né? Estão falando isso aí, né? Não, que você tá enganado. Mas os internautas fizeram aí, de repente eles resolveram esse esquema aí. Onde pode ser o jogo da final. Olha aí. vamos ver. Pode ser. Onde que pode ser? Aí, ó. Definido Pronto, no resolvido, não tem briga. Tenho dúvidas. Não tem Se briga. a Comebol que organizar isso aí, mesmo aí, acho que teremos problemas, viu? Sim. É o que? Isso é o quê? É um barco? É uma... Não, é o estádio ali, só que não pode torcida lá. Não, mas isso, existe Mas será que eles não esse vêm lugar? nadando e jogam? Tem briga de tubarão também. Briga de tubarão. Seria no porta-aviões. Olha a loira, né? Existe esse lugar? Não, porque, sei lá, né? Vai ver que é tipo aqueles porta-aviões de guerra. Aí eles pegaram e fizeram uma ilustração. Deve ser isso. O River já não aceitou jogar em Madrid, parece, vai pressionar a Comebol, tá uma Boca também confusão. E parece que o Leonardo Ponzi... Não, o Boca quer tinha os pontos. aceitado. Boca Tinha quer os aceitado. pontos. E o River, o Leonardo Ponzi, jogador do River, o mais velho do elenco do River, parece que não pode nem entrar na Espanha. E os clubes estão aproveitando. Porque parece que ele é suspeito de um esquema quando ele jogava, quer ver em qual equipe que ele jogava? Ele jogava no Zaragoza. Ele suspeito de manipulação de resultados, não sei, né? Falaram que ele Putz, pode, o cara tá pode ser que ele nem encrencado. possa entrar na Espanha. Pô, mas para entrar na Espanha deve estar na É Interpol, né? brincadeira isso, né? E agora vamos mudar de assunto? O Palmeiras, a FIFA parabenizou o Palmeiras pelo Deca Campeonato, mostrando que está do lado da CBF, que concorda com isso, olha lá. Parabenizou a equipe do Palmeiras, e aí mostrou, depois você entra no link, tem um pouco da história, não sei o quê, olha, É a falou FIFA que é isso. recorde 10. É a FIFA. E aí eu pergunto para o senhor Flávio Prado e para o Garrafa, é Deca ou não é? Vai, Flávio. Responde, Garrafa. Garrafa primeiro, vai, Garrafa. Dizem que sim. Ué, a Mas FIFA você concorda? dizendo. Não, eu Uma não. coisa é o CBF falar. Eu acho que é um desrespeito com o Roberto Gomes Pedrosa, que era um torneio, como eu já disse outro dia com o Flávio aqui, Importantíssimo, né? torneio muito importante e que valia como brasileiro. Aí é a Então, forma de então interpretar. Mas seria Brasileirão dizem que a CBF deu um título para Miriam Rios também, né? Ah, é? Ela conquistou o Robertão nos anos Ah, é 60. zoeira, Flávio. Flávio, não, mas tem que falar sério, gente. Vocês, como jornalistas, vocês não estão respeitando as duas entidades máximas do futebol, ué. CBF e a FIFA. Máxima assim, Pergunta se eu respeito a FIFA. CBF e a FIFA. Ah, não, Flávio. nem um pouco. Agora, Mas vem a a Comebol, FIFA então, falou, não menos é ainda. oficial, é a empresa oficial, tipo, a organizadora oficial. Fala, Gui, pois o é. que Mas você outra acha? pergunta. A Comebol também é oficial. Você acha que é sério. mais válido o Mundial de 51 ou esse Deca Campeonato? Os dois. Os dois são bem válidos, na sua opinião? Tia Aí, Michele tal, já me valeu enquadrou bastante. aqui. Ah. E você, Garrafa? Como é que é a sua pergunta? de Você novo? acha, o que você acha mais assim, importante? Relevante, de repente. O de 51 ou o Deca Campeonato? Qual que você acha mais justo de Não, pera. Não, Os dois são importante, importantes. os dois É importante, extremamente mas separado. Qual você Mas acha eu tô mais... perguntando mundial. Não, eu quero saber se É você mundial. falou qual é mais reconhecido, qual tem que ser mais Qual que reconhecido. é mais é reconhecido? isso? O 51 como mundial ou o Deca Campeonato? 51 como Copa, Mundial. como não, Copa não. Rio, Copa Rio, importantíssima, contra a importantíssimo, Juventus. que tinha o peso de uma decisão de mundial, É não é? verdade, também acho. Falou tudo. Eles Tinha o sabiam peso isso? de uma decisão de Mas mundial, eles então não é um sabiam mundial, disso gente. não na época. Não. Não. Não sabiam disso. Não. A Gazeta Esportiva não Foi recente. sabia. Inclusive, o Milan recusou Na narração participar, que né? a gente botou aí, o cara fala, o Palmeiras campeão da Copa Rio. Foi um baita evento, maravilhoso e tal. Mas Sensacional. eles não falam. E na Copa não está escrito, os jogadores não se definiu como E aquele da TV italiana que apareceu aquele vídeo? Então, não fala. Ele fala campeão da Copa Rio. E você sabe que o Milan também foi convidado para essa Copa Rio, ele não aceitou, aí entrou a Juventus, né? Tem esse esquema também que falaram na época de Entrou a 51, Juventus depois e da Copa pronto. do Mundo. O zoou Corinthians também apareceu de Miguel. Também, 2000, né? Também é Negócio de bem aparecer esquisito. de Miguel Com também certeza, tem, né? com certeza. Apareceu do nada. Quem tá zoando o Palmeiras é o Dinei. O Dinei postou nas suas redes Dinei, sociais depois do ex-Corinthians? título. Sério? Ex-Corinthians, grande Ah, Dinei. é? Olha lá o que ele postou, vamos ver. Aí pra vocês palmeirenses que falaram chupa Dinei, chupa não sei o quê, eu vou falar uma coisa pra vocês. Parabéns, vocês foram campeão brasileiro 2018. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês continuam não tendo mundial e eu tenho. Pronto, falei.
É Corinthians. Esse é louco demais, Ednei, né, velho? Meu Deus do céu. E essa é a brincadeira legal, essa é a brincadeira saudável. É disso que vive o futebol. O Daverson lembra um pouco de Ney, com aquele cabelo amarelo, não lembra? Lembra um pouco, é verdade. É um medalhão, né? Mas aí é que tá. Tem ou não tem? O Dinei não pode contestar. Tem o Mundial e acabou com 51. Tem Mundial e pronto. Vai fazer o quê, né? Bom, agora um lance curioso do Neymar na partida do PSG contra o Liverpool. Sensacional, ele enganou o Bandeirinha. Vamos ver. Muito bom. Isso é Neymar puro. Ele gosta de sacanagem. No jogo Brasil-Uruguai, vocês viram que ele deu a mão pro Luiz Soares. Aí quando o Luiz Soares ia pôr a mão, ele puxou e falou assim, Jô-te conosco. Já sabia que ele não ia dar a mão. É isso aí, ele é moleque. Isso é coisa de moleque, ele faz molecagem. Então o moleque é sensacional. Eu morro de rir com isso. Você acha que eu não faria isso, Guilherme? Foi muito legal. Se eu soubesse, faria fácil. Você já faz coisas agora, né? Melhor, exatamente. Já tá de bom tamanho que você faz. Para, por favor. Se mantém. Se mantém. Ele deu uma lambretinha também. O Lua Santana, tá uma confusão isso aí, que o Lua Santana deu uma entrevista falando que já ficou com a Marquezine. O Neymar parou de seguir o Lua Santana. Brigaram nas redes sociais. E a Marquezine curtiu um comentário do amigo do Lua Santana zoando o Neymar. Tá um negócio, uma zona do caramba na novela das 8 do Neymar e Bruna Marquezine. Tá difícil esse negócio, hein? Vamos pra Gazeta FM? Vamos. Agora? Agora desce, hoje vamos lá. Agora. Vamos ver. E mais ninguém, não tenho nada além de amor pra te dar. Se quiser ficar. Olá, pessoal da Gazeta Esportiva, eu sou Neide Oliveira, da Rádio Gazeta FM. E eu tô falando hoje com a promessa do samba, Dilcinho, aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer estar com vocês aqui. E aí, gente, tudo bem? Vamos falar de futebol. Qual o seu time? Ih, gente, meu Deus, pra que falar disso, cara? Eu sou vascaíno. O Vasco não tá vivendo o melhor dos seus momentos, mas é um time muito importante, um time que o Brasil todo gosta, eu acho. Olha só, vascaíno, ele deve estar sofrendo um pouquinho com o time do Vasco, né? Bom, hoje é sexta-feira, tem musiquinha, tem balada? Hoje tem Léo Derobi, com certeza. Hoje vai ter o bonde lá pro Santa Júlia, dos fracos de feição. Eu, Léo Derobi, e essa música? Júlio, Bidu, Garrafinha vai também. Que mais? Garrafa vai também aqui no Arrocha. Hoje eu quero ver sacoladinho lá. Isso é o quê? Isso é um funk? É um funk mesmo. Que isso? O acidente foi grave. Muito bom, gente. Foi grave. Vamos, Garrafa. Santa Júlia. Vamos mais dançar. Tem que ter a música no começo, tá bom? Quero te ver depois da meia-noite. Gente, vamos ficar aqui até o seu raiar. Beijo, Gui. Beijo, obrigada. Tchau, gente. A 15ª edição do Troféu Mesa Redonda tá chegando. É na terça-feira que a gente grava. Você ajudou a escolher os 11 melhores do campeonato e agora a gente tá acertando aí os últimos detalhes, iluminação, cenário, nossa roupa, os nossos trajes para receber todos esses craques aqui em nossos estúdios. Mas atenção, o Troféu Mesa Redonda vai ao ar só no próximo dia 9 de dezembro, 9h30 da noite, certo, Flávio? Sim, é muito legal, é muito emocionante. Você recebe os principais jogadores, os principais astros do futebol brasileiro. Temos homenagens bem legais, você vai se emocionar, com certeza. E olha que maravilha, a nossa querida Lux Color estará com a gente mais uma vez nessa nossa 15ª edição do Troféu Mesa Redonda. Debutando o Troféu Mesa Redonda. No São Paulo, o técnico André Jardini segue adotando o mistério para a partida decisiva contra a Chapecoense, domingo fora de casa. E o Osmar Garrafa traz as informações do tricolor. Depois de ter liderado e conquistado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai entrar em campo domingo para sua última partida nessa competição. E o que restou ao tricolor foi a chance de garantir uma vaga direta à fase de grupos para a próxima Copa Libertadores da América. Para alcançar esse objetivo, não basta apenas vencer a Chapecoense. A equipe do técnico André Jardini vai ter que fazer um resultado melhor e diferente do que o Grêmio, que vai enfrentar o Corinthians em Porto Alegre. Vale acrescentar que a parada para o time do Morumbi não será fácil. Além de ter que jogar na casa do adversário, o São Paulo terá pela frente um time que joga nessa partida a chance única de permanecer na primeira divisão. No treinamento de hoje, Jardini optou pela privacidade. Podemos observar apenas o aquecimento dos jogadores, mas quanto ao time,
não há muito mistério e tampouco segredo. Para essa partida, o técnico André Jardine não vai contar com força máxima. Bruno Pérez continua no departamento médico e está de fora. Araruna aparece pela lateral direita. Pelo lado esquerdo, sem Reinaldo, que está suspenso, o técnico são paulino confirmou a presença de Edmar pelo setor. A boa notícia fica por conta da volta de Hudson ao meio-campo. Mas a grande novidade é mesmo a manutenção de Lisiero. Com isso, Jusilei vai para o banco de reservas. Vamos acompanhar agora o provável São Paulo para a partida do próximo domingo. Gian no gol, Araruna pela lateral direita, na zaga, Arboleda e Bruno Alves e Edmar pela lateral esquerda. No meio-campo, Hudson, Lisiero e Nenê. No ataque, Elinho, Diego Souza e Everton. Técnico, André Jardine. Olha, Flávio, dando uma observada na tabela, você vê que matematicamente o São Paulo tem condições de ficar com a vaga direta para a Libertadores. Sim. Mas a avaliação não pode partir desse ponto, porque o São Paulo teve 2 oportunidades, né, contra o Vasco no Rio de Janeiro e na última agora contra o Sport em casa, de passar a ser o 4º colocado, passar o Grêmio na pontuação e não vingou. Então o São Paulo, ele acabou tendo resultados adversos e para mim não fica a expectativa de que o São Paulo possa ganhar a Chapecoense, que está desesperada para fugir do rebaixamento, jogo extremamente complicado, e ainda esperar que o Corinthians possa fazer algo contra o Grêmio. A combinação do São Paulo ele precisa de um resultado diferente do Grêmio, e que some mais pontos que o Grêmio na rodada do final de semana. Então eu particularmente acredito que isso não deva acontecer. O que você pensa aí desse jogo? Depois eu ainda tenho informações quentes do São Paulo, de mercado da bola, quem pode sair, quem pode chegar, Flávio. Não depender de você é complicado, né? Quando você não depende do seu próprio futebol, o São Paulo tem que ganhar. Tem que ganhar. Chegar lá e ganhar o jogo. Consegue? Não sei. O time da Chapecoense é bem ruim. Bem ruim. Se cair, não deixa saudade. Não tem. É um time ruim para danar. Então dá para ganhar. São Paulo é melhor que o Chapecoense. Fez um trabalho inteiro que o ano do São Paulo foi bom, foi positivo. Sim. Se comparar com os outros anos, onde brigou para não cair. Time, desculpa, Flávio, esse time do São Paulo, para mim, é time para 7º lugar de tabela, 8º. Nos últimos anos ele ficou brigando para não cair. Então esse ano fez um trabalho legal. O Diego Aguirre trouxe lá em cima, levou o time para 1º lugar. Criou uma expectativa, foi campeão do primeiro turno. Mas aí é que tá, ele foi punido por ter sido competente, né? Então, mas foi um ano, na média, bem melhor do São Paulo. Agora, ele tem que ganhar o jogo, não tem o que fazer. Ele ganha aí, seja o que Deus quiser. O Corinthians cava um empatezinho, não acho difícil. Mas, enfim, não tem alternativa, tem que ganhar o jogo, né? Vaga na Libertadores já veio e o São Paulo começa a pensar em planejamento, pensar na próxima temporada. E a gente acompanhando diariamente o São Paulo, a gente tem algumas informações. Por exemplo, o Nenê, qual é a situação real do Nenê? Ele permanece para o próximo ano, ele fez biquinho na época do Aguirre, aí veio o Jardine, ele não correspondeu, perdeu um pênalti contra o Sport, acontece, é verdade. O Nenê não tem nenhuma rejeição por parte de jogadores do São Paulo e de diretoria. Então o Nenê é mantido para a próxima temporada, não é jogador que se envolve em nenhuma negociação, não. O Nenê é praticamente certeza para o próximo ano. Já o Diego Souza, a gente não pode cravar essa situação, não há uma certeza e uma definição, mas só se pintar uma proposta, como tem contrato, pode permanecer. O Sidão, esse é praticamente certo que sai do São Paulo. O São Paulo deve contratar um goleiro e aí o Sidão deve deixar o São Paulo e o destino dele pode ser o Botafogo do Rio de Janeiro. O Botafogo tem interesse na contratação do Sidão. O Sidão já teve uma temporada muito boa no Botafogo e talvez vai buscar novos ares, né? E o Jefferson parou, né? O Jefferson parou, o desenho é mais ou menos este por aí. O Rodrigo Caio é um jogador que a torcida do São Paulo gostaria muito que ele deixasse o clube. A torcida não tem... O casamento Rodrigo Caio e torcida São Paulina é um casamento que já acabou faz tempo. A diretoria gostaria de vender? Gostaria. É um jogador que apareceu em algumas vezes na seleção brasileira, mas é um jogador que só pode ser negociado no entendimento do São Paulo se surgir alguma proposta no exterior. Mas todo ano vem, começa a temporada, abre uma janela, fecha uma janela, agora o Rodrigo Caio vai. E não foi dessa vez que aconteceu. E o que chama a atenção também, para a gente fechar, é que o Jusilei... O São Paulo teve 3 técnicos esse ano, Dorival, o Aguirre e o Jardine. Pelas 3 vezes o Jusilei acabou perdendo a condição de titular. Ele perde também condição de titular com o Jardine e isso, se é um sinal de que ele permanece ou não, vamos aguardar aí, mas parece que não tem agradado muito. O São Paulo com algumas novidades então para o próximo ano, para a próxima temporada.
No Palmeiras, hoje vamos acompanhar uma entrevista com mais um personagem muito importante na conquista do Brasileirão. O zagueiro Luan chegou ao Verdão no ano passado, contestado pela torcida. Começou a atual temporada sendo pouco utilizado, mas conseguiu dar a volta por cima sob o comando de Felipão e é um dos responsáveis pela defesa menos vazada do campeonato. O Palmeiras se despede da temporada 2018 no domingo. O jogo contra o já rebaixado Vitória no Allianz Parque será de festa. Vai ser o dia em que o Verdão, campeão por antecipação na semana passada, vai receber a taça do Campeonato Brasileiro. Para o zagueiro Luan, a conquista representa a redenção. O jogador chegou ao clube em abril do ano passado, mas demorou a se firmar. Eu vim de uma cirurgia realizada no Vasco, cheguei no Palmeiras e tive que fazer outra cirurgia. E logo depois de 40 dias eu comecei a ir para os jogos, aí comecei a jogar, não estava num nível tão bom. A equipe também não fez um bom ano em 2017, eu acho que isso também não me ajudou a decolar. O momento mais complicado, porém, aconteceu no primeiro semestre de 2018. Com Roger Machado, Luan pouco jogou. Alguns jogos cheguei a não ser relacionado na Libertadores e veio aquelas dúvidas, aquelas cobranças, as pessoas dizendo que você não é tão bom e você tem que ter um equilíbrio na sua carreira, né? Tudo mudou a partir do momento em que Filipão foi contratado. Foi sob o comando do treinador que Luan jogou 17 das 22 partidas que fez em 2018. Foi um anjo que Deus colocou aqui dentro do Palmeiras. Eu falo por mim, para me ajudar. Um cara que chegou, confiou em mim, me abraçou, me colocou para jogar e não tenho palavras para descrever o carinho que eu tenho por ele. O respeito sempre tive, a admiração e agora estando do lado dele, a gente cria essa afinidade, esse carinho. Para o zagueiro, ele começou a conquistar o novo chefe logo na estreia. Calhou da minha oportunidade de ser logo no primeiro jogo dele. Então eu pude fazer um bom jogo. Acho que a partir dali a confiança vai desenvolvendo durante o treinamento, comportamento e nos jogos. Você tem que chegar ali nos 90 minutos e deixar a sua alma, é isso que ele gosta, que a gente dê a vida e se entregue dentro do campo. O único momento crítico vivido por Luan na reta final da temporada foi no primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors. Driblado por Benedetto, no lance do segundo gol argentino, Luan prontamente assumiu a culpa pelo lance, mas garante que em nenhum momento temeu perder o espaço que tinha ganho com o Filipão. Também teve o mérito dele, fez uma grande jogada, mas também teve um erro meu. Talvez se eu tivesse parado na frente dele, ele não conseguiria girar em cima de mim. Eu não fiz mais que o que eu acho que na minha consciência mandava mesmo, que era assumir minha responsabilidade, dividindo com todo o grupo, até porque não perde o Luan sozinho e nem ganha o Luan sozinho. A gente está sempre ali representando o Palmeiras, mas não tive medo, não tive nada. Esse é o meu caráter, eu sou assim. E estou bem tranquilo, consegui dar a volta por cima aí. Volta por cima concretizada com o título de campeão brasileiro. Mas Luan não está satisfeito. Ele ainda acredita que tem uma dívida com o clube que o contratou quando estava machucado. Eu ainda tenho isso dentro de mim, essa vontade de retribuir, essa vontade de dar ao Palmeiras um pouco do carinho que eles me deram, dar à torcida um pouco do carinho desde quando eu cheguei. Então vamos ver se o Paulo nos ajuda junto com o Filipão para a gente conquistar mais títulos e eu poder retribuir esse carinho da torcida do Palmeiras e essa confiança que a diretoria passou para mim. Ô Flávio, eu tenho comigo que o maior mérito do Filipão como técnico é no gerenciamento de pessoas, né? O Filipão, ele consegue fazer que o grupo funcione, que o grupo entre em harmonia, e isso, no meu entendimento, é mais do que 50% de futebol. Depois, claro, vem a parte tática, escalação, comando, liderança. O Filipão tem muito disso. O Luan é um caso específico, foi um jogador que a torcida sempre olhou de uma forma equivocada. Nos confrontos contra o Boca, ele teve uma falha que ele mesmo assumiu, que foi mérito do próprio Luan, chamar a responsabilidade, e não foi fritado pelo Filipão. O Filipão administrou muito bem isso, e aí ele terminou o ano numa boa. Então, esse é o grande mérito, no meu entendimento, do técnico que conquistou o Campeonato Brasileiro, o Luiz Felipe Scolari, coisa que o Roger, competente Roger, que tem uma carreira, um futuro brilhante pela frente, não conseguiu fazer, talvez até pelo pouco tempo de maturação. Não estou nem comparando a competência do Roger, aquilo que ele conhece de futebol, porque o Roger a gente já sabe que é um cara que conhece da bola, mas precisa de maturação. Precisa saber hoje, no meu entendimento, Flávio, gerenciar vestiário, conversar com os jogadores, entender os jogadores, e isso o Filipão fez muito bem, valeu para o Luan e para o elenco do Palmeiras. O Palmeiras, ele tem um elenco que quando foi montado, muita gente detonou, né?
estão gastando muito e tal. Eu acho que o Alexandre de Matos é um cara que tem que ser muito reverenciado nesse caso. Ele montou o time. Ele montou 2, 3 times para o Palmeiras. E aí o Palmeiras saiu daquela condição de time ameaçado de rebaixamento para ganhar um título brasileiro. Aí perdeu ano passado e ganhou de novo esse ano. Então aí é uma situação que você tem que ter opções para você poder trabalhar. E essas opções geram. Teve grana. Tá, os outros também tiveram grana. São Paulo esse ano gastou mais que o Palmeiras. Verdade também que o elenco de São Paulo é inferior. Claro. Mas o Palmeiras gastou menos e ganhou com o time reserva. Quer dizer, isso é mérito do cara que contratou um time reserva do nível muito alto. Então, sabe, é aquela coisa, não é só ter o dinheiro, é o que você faz com o dinheiro. E foi muito bem aplicado. E o que fica para o futuro? Tá aí a base mantida, né? Reforços chegando e jogadores que muita gente comentava, o Praz pode sair, o Dracena, já são veteranos. E quando a gente recebeu a informação há pouco das renovações do Dracena, atenção, Edu Dracena, o Fernando Praz e o Jailson acabaram de renovar contrato com o Palmeiras por 1 ano. E aí o Flávio até fez uma observação importante, né? Claro, eles ganharam. O Danilo e o Sheik perderam, saíram. É a mesma situação, entendeu? Mas aí é a tal história do resultado. Quando ganha, a situação é diferente. E está tudo certo. Eu estou dizendo que é a história do futebol. Eu não vejo, assim, e não estou desmerecendo eles, claro. Tá? Eu acho que tanto o Danilo e o Sheik poderiam continuar no Corinthians, como esses 3 podem continuar no Palmeiras. Sim. E todos dariam resultado. Principalmente pelo nível que temos hoje. Exato, né? Todos dariam resultado. Só que quem perdeu tem que dar satisfação. Sim. E quem ganhou tem que consagrar. Então é isso. Não existe uma lógica, não é uma coisa assim, e tal, não, isso aqui taticamente, não é nada disso. O Palmeiras está premiando os que ganharam e o Corinthians, entre aspas, está punindo os que perderam. É mais ou menos isso. Até pela qualidade, o Danilo, né, foi muito importante, fez o gol que praticamente tirou o Corinthians do rebaixamento, aquele gol de Pucheta recentemente. O do Danilo e do Sheik não é nem um pouco diferente do que era no começo do ano, quando o Corinthians, como campeão brasileiro, renovou. Bom, e o São Paulo agora? Porque o São Paulo estava indo atrás do Jailson e do Praz. E agora? Vai atrás de quem para goleiro? Porque... São Paulo corre atrás de um goleiro. Eles correram atrás do Vanderlei, né? Eles foram atrás de um monte de gente. Era a bola da vez, era o Vanderlei. O negócio deu uma travada por aí, mas deve contratar um goleiro com a saída do Sidão, como a gente falava anteriormente. Que não serviu para o São Paulo, é titulado lá em Portugal. É do jogo. Bom, ainda falando de Palmeiras, a nossa produção foi buscar qual a parceria que mais rendeu frutos para o Verdão nos 4 primeiros anos de contrato. Se foi o vínculo com a Parmalat ou se é o atual patrocinador, né, a Crefisa. A gente levou em conta só os 4 primeiros anos das parcerias, porque é justamente o período em que a Crefisa vem dando suporte financeiro para o Palmeiras. Com o apoio da empresa, a equipe já conquistou 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Nas 4 primeiras temporadas de Parmalat, o Verdão levantou 2 brasileiros, 2 campeonatos paulistas e 1 torneio Rio-São Paulo. E aí, vocês acham que a Crefisa pode passar a Parmalat, se tornar a patrocinadora mais importante da história do Palmeiras? Por enquanto está ganhando a Parmalat, né? A minha avaliação, Flávio, não sei qual é a sua, o quadro está muito legal, né? É um fator que chama a atenção, que aí faz a gente refletir. Mas a minha avaliação não é pelos títulos, é pelo futebol. E o time que a Parmalat montou, na época, era um time que me encantava muito mais. Mas aí tinha mais material humano também, né? Era outro jeito de jogar futebol. Não havia não havia tanto jogador fora do Brasil, né? Sim, Então a própria Crefisa terá dificuldade para segurar alguns jovens jogadores. Agora que o Palmeiras está voando na base, vai ser difícil segurar, porque o cara quer o atrativo. É rápido. Mudar de área. Eu acho assim, é a tal história do quem joga mais, Messi ou Cristiano Ronaldo. Eu acho que você, sabe, tá bem pra caramba. Eu acho que todo mundo devia ter uma Parmalat e uma Crefisa. Se não tivesse, sabe o que vai acontecer? Aquele time da Parmalat voava. Fez 100 gols, deitou. E o time da Crefisa vai deitar também. A tendência o Palmeiras está sobrando. Ou os outros se coçam, ou vão ficar comendo poeira. Vai dar uma zebrinha, um ano ou outro, escapa do Palmeiras, vão ganhar de novo. Não tem erro. Cada 5 o Palmeiras vai ganhar 4. Se os outros não se coçarem, vai ser vareio. Como era vareio com a Parmalat. A sexta-feira foi de despedida no Santos. O técnico Cuca concedeu a última entrevista coletiva dele como treinador da equipe antes de deixar o clube. Confira. A última vez de Cuca na sala de imprensa do Santos durou pouco mais de 10 minutos. O treinador, que deixa o clube para cuidar da saúde, começou a entrevista fazendo um balanço dessa passagem pelo clube. Eu acho que foi, sim, uma passagem boa. Ela estava num momento muito complicado que o time vivia, né? Em 17º lugar, a confiança muito baixa, em baixa.
E a gente tinha que resgatar tudo isso com o pessoal que a gente tinha. A equipe pegou corpo, pegou confiança, depois daquela partida lá em BH com o Cruzeiro, naquela eliminação. E nós ficamos 10 partidas sem perder, fizemos 8 jogos sem tomar gol, que foi um fato histórico. O Santos, ano que vem, joga a Sul-Americana e tem tudo para o ano que vem fazer um ano melhor do que foi esse ano. Cuca vai completar no fim de semana 27 jogos à frente do Peixe. Até aqui foram 10 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Agora o Santos segue a vida, mas nunca é demais deixar as portas abertas, né, professor? Eu pago uma dívida que eu tinha com o torcedor de fazer um bom trabalho. Acho que o trabalho foi um trabalho relativamente bem feito. Pode ser melhor? Pode. Num futuro, quem sabe, eu volto para o Santos para poder ter títulos aqui. Enquanto isso não acontece, Cuca se despede por tempo indeterminado. Até porque nem ele sabe direito quando volta ao futebol. Eu também perguntei isso pro doutor, né? E eu vou te responder o que ele me respondeu. Vamos fazer as coisas gradativas, vamos ver o que a gente encontra, de que forma que a gente arruma o teu problema para depois pensar em tempo. Isso foi o que o doutor Constantini me respondeu e eu respondo vocês assim. Mas eu quero fazer logo esse ano o que eu tenho que fazer e para o ano que vem, quanto antes, eu poder estar podendo trabalhar. Flávio, passagem curta do Cuca, mas cumpriu o papel dele. Ele pegou o Santos lá embaixo, pôs o Santos numa boa condição do campeonato, deixou escapar nas últimas rodadas aí possibilidade até de pré-Libertadores da América. Acho que ele cumpriu muito bem com pouco tempo que teve para trabalhar e boa sorte para ele. Quem não cumpriu foi o Santos, né? Exato. Ele sairia de qualquer jeito. Infelizmente ele está adoentado, nada grave, vai rapidinho sair dessa, mas o Santos não cumpriu com ele não. Ele sairia de qualquer jeito. Ele fez a parte dele, já o Santos não fez. O que é fera. Isso aí logo está de volta e em alto nível. Opa, muito bom. Sem dúvida. Bom, você quer rever, você perdeu alguma matéria, algum comentário aqui no Gazeta Esportiva? Você quer participar do programa? Então, olha só, é só você se conectar com as nossas redes sociais. Ah, o pessoal tá perguntando na câmera aberta. Hoje choveu pra caramba aqui, então não teve a câmera aberta, mas semana que vem a gente vai fazer, beleza? Nossas redes sociais, põe na tela aí, Zé. Facebook /Gazeta Esportiva, o Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva, tem o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Lá você tem o nosso conteúdo à disposição para assistir quando, onde, como quiser e onde estiver. E domingo tem o programa Show de Bola. Não tem domingo Show de Bola. Teremos segunda-feira Show de Bola, das 8h30 às 9h30. Isso. E na terça-feira a cobertura completa do troféu, da gravação do troféu Mesa Redonda. Vai aí, bastidores. Opa, estamos na fila. Estamos na fila. Que mala, né? Estamos na fila. Quem disse que você vai estar credenciado? Então, ó, segunda-feira, 8h30 da noite, tem Show de Bola. 8h30 ou é 8h05, Garrafa? Porque o Garrafa vai mudando o horário. Segunda-feira, 8h30. 8h30 da noite, beleza? Show de bola lá. E domingo, 9 da noite, tem o Mesa Redonda Especial, que eu vou dar presentes maravilhosos. Tá chegando no final do ano, você já ganha presente aqui, repasse de Natal. Põe tweet, Zé. Põe no ar o tweet, meu amigo. Põe. Pode pôr. Hashtag Gazeta Esportiva. O que deu hoje? Sheik nos deu a maior Libertadores, diz a Maria. E o Cássio nos deu o Mundial, pegando tudo. Tanto que foi eleito o homem do jogo. É verdade. Nossa, que jogo, hein? Eu tava grávida naquele jogo. Leandro, Brasileirão por pontos corridos, turno-retorno é o caminho mais difícil. Queremos nos tornar o maior brasileiro nos pontos corridos para acabar a falação. Assim como outros campeonatos mudam de fórmula. Não entendi nada. daí que ele falou tudo isso? A gente não perguntou isso? Alessandro Souza, quem vencer essa final entre Boca e River vai poder pleitear junto à FIFA o título de único clube não europeu a ganhar a Champions League. Valeu, Alessandro. Aliás, o Maradona meteu a boca na Comebol, hein? Tá tudo lá no site gazetesportiva.com. Eu li fez muito bem. Nossa, falou que é vários, falou um monte. E o resultado da enquete? Quem foi o maior jogador do Corinthians do século XXI? Será que a gente não esqueceu nenhum, não? Mas deu o Cássio, 53% dos votos. Ó, o Sheik ficou só com boa informação. Notícia importante, né, Flávio? Muito boa. Rogério Ceni renovou com Fortaleza. Boa. Parabéns, Rogério. Surpreendeu muita gente. Ótimo. Não tem nada. Vem aqui, não vão reconhecer. Tem que fazer o trabalhinho dele legal. Boa sorte. Gente, sextou. A gente termina o programa homenageando Gerson King Combo. Sabe quem é? Um dos pioneiros da Black Music brasileira. Ele completa hoje 75 anos. Ele é o pai do chileno. Um beijo. Tchau.